Então vamos lá, pessoal, para o quarto e último caso, tá? Então, nesse caso aqui também, a gente quer encontrar o equivalente Thevenin entre os terminais A e B desse circuito, e ele contém fontes controladas, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aí? Tá? Então, os passos são os mesmos de antes, né? Então, o primeiro passo, vamos encontrar a tensão de circuito aberto, né? Que é a tensão entre os terminais A e B. E essa tensão vai ser a nossa tensão VTH. Como a gente poderia, então, calcular a tensão entre os terminais A e B? Uma possibilidade, pessoal, nós poderíamos fazer, considerar esse cara aqui como sendo um nó, tá? Considerar essa parte de baixo aqui como sendo o nosso nó de referência, tá? E tentar calcular essa tensão nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui ele depende dessa fonte de corrente, que depende da corrente II, que aparece no outro lado do circuito. Tá? Esses dois circuitos estão desconectados, mas compartilham a mesma referência de terra. Tá? Então, uma possibilidade seria fazer o seguinte, definir essa tensão de baixo aqui como sendo 0 volt, como a gente já fez antes, né? Então, a gente sabe que a tensão VAB é a diferença da tensão do terminal A menos a tensão do terminal B, tá? Então, quando a gente define a tensão B como sendo zero, isso facilita bastante porque essa diferença vai dar apenas VA. Então, VAB seria igual a VA, então nos facilita, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou tentar fazer de uma maneira um pouco mais simples, tá? Eu vou fazer uma mistura. Então é o seguinte, geralmente um circuito composto por fontes de corrente, tá? Fontes de corrente ligadas em paralelo, que nem esse caso aqui, ó, em paralelo com esse resistor, geralmente é mais fácil de ser resolvido por nós, tá? Então nesse circuitinho aqui, ó, desse lado, porque eles estão desconectados, né? Estão meio que desconectados um do outro. Então essa parte da direita, pessoal, nós podemos resolver através de nós, tá? E já esse circuito da esquerda, estão vendo que ele tem fontes de tensão e só tem uma malha, tá? Então esse tipo de circuito aqui, ó, ele é um circuito que é mais fácil de ser resolvido por malhas, tá? Então nós vamos resolver parte do circuito por nós e parte por malhas, tá? Sendo que o nosso objetivo é encontrar a tensão VA, ok? E aqui nesse circuito VA ele tem uma fonte de corrente controlada que depende da malha, da corrente I, que é a corrente de malha do primeiro, dessa malha aqui. Então vai ficar mais fácil fazer dessa maneira, ok? Então já vamos fazer para vocês entenderem. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, né, LKC, no nó VA, então nós temos o quê? Nós não temos nenhuma corrente entrando, tá? Eu defini essa corrente R2 para baixo, né? Então não tem nenhuma corrente entrando. E temos a corrente R2 saindo do nó e a corrente 10I saindo do nó. Ela está fazendo isso aqui, né? Está saindo desse nó aqui. E aqui não tem nenhuma corrente, né? Nesse terminal aqui não tem nenhuma corrente porque nós estamos sem carga, tá? É a tensão do circuito aberto, então o circuito aberto, que não tem nenhuma resistência entre A e B. Então, o que é a corrente R2? Ela é a tensão do terminal positivo menos a do negativo. A tensão do terminal positivo é VA e a do negativo é 0 volt, tá? Dividido pela resistência que é de 50 ohms, tá? Mais 10 I, ok? Só que I, pessoal, é a corrente, que nem eu falei, da malha desse lado esquerdo do circuito, tá? Que eu não sei quanto que é. Aqui, como tem VA e I, eu vou pegar e dar uma simplificada nesse circuito, tá? Vou passar esse 10 para o outro lado, vai ficar menos 10I igual a VA sobre 50. E vou passar dividindo esse menos 10 para baixo, vai ficar menos 500. E desse menos pode vir para frente. Então, o I vale VA, menos VA sobre 500, tá? Então, agora, pessoal, para achar uma outra equação que relaciona VA com I, nós temos que analisar esse lado esquerdo do circuito. Eu posso fazer isso através de malhas, tá? Por quê? Porque essa corrente dessa malha é justamente o I que nós estamos procurando para entrar aqui, ó, tá? Na outra equação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar malhas nesse circuito, já que ele contém fonte de tensão numa malha. Então, isso ajuda, tá? Então, meto nas malhas, nessa malha I, tá? Vou fazendo uma malha, ó, vou sair desse ponto aqui, vou chegar aqui, ó, menos 50, mais 2,5K, né, que eu vou tirar esse K daqui, né, porque ele não entra no cálculo, né, tem que ser sempre o número sem utilizar os submúltiplos, né, tem que ser o número inteiro aqui, 2.500, vezes I, que é a corrente da malha, mais 4 vezes Vx, que é a tensão dessa fonte controlada, tá? Lembrando que Vx, pessoal, é uma variável nova, tá? Só que esse Vx, pessoal, é a tensão aqui, ó, nesse resistor aqui, ó, que é a própria tensão VA, tá? Então, onde tiver Vx aqui, ó, eu vou trocar por VA, ok? Esse menos 50 eu passei para o outro lado. E daí aqui, pessoal, nós estamos buscando VA, né? Então, esse I não nos interessa. Então, no lugar deste I,
eu posso pegar e substituir essa variável aqui, tá? Que é I igual a menos VA sobre 500. Então ele vai eliminar o I nessa equação, vai ficar apenas VA, que é o que nós estamos procurando, tá? Então esse 2.500 dividido por 500 vai dar 5, tá? Com esse menos 5VA mais 4VA igual a 50. Então vou somar esses dois caras aqui, vai dar VA igual a menos VA igual a 50, ou seja, VA vale 50, tá? Ou seja, o nosso VTH, tá? Que é o nosso VTH, que é a tensão desse circuito aberto, o VA, que é igual ao VAB, né? Que é a nossa tensão do circuito aberto, é igual ao VTH, que é a tensão do equivalente Thevenin, tá? Que vale menos 50 volts, tá? Então, essa maneira aqui, pessoal, nós misturamos dois métodos. Usamos o método dos nós em uma parte do circuito, o método das malhas em outra parte do circuito. Tem problema? Não tem problema. São duas ferramentas usadas juntos, tá? Então, vocês têm que tentar fazer da forma que fique mais fácil para vocês aqui, tá? A não sei que eu peça especificamente, faça por nós ou faça por malhas. Mas senão, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, tá? Então, essa aqui fica bem simples de fazer. Depois, o próximo passo é achar a resistência de Thevenin, tá? O que é a resistência de Thevenin? É a resistência entre o terminal A e B. Quais são os passos? Nós temos que zerar as fontes independentes, tá? Quais são as fontes independentes? A fonte de 50 volts aqui, que é a única fonte independente, tá? Caso o circuito possua alguma fonte dependente, né, ou controlada, né, nós temos que conectar aquela fonte de tensão ou corrente aqui na saída e daí encontrar a tensão e a corrente e dividir uma pela outra, né, para a gente achar a resistência, tá? Que é aquela forma indireta de a gente encontrar a resistência de Thevenin, tá? Então, vamos zerar aquela fonte da entrada, que é a única fonte independente. Então, o circuito vai ficar assim. E daí eu tenho que fazer o seguinte, tem que colocar uma fonte de corrente e calcular a tensão, e daí dividir uma pela outra. Ou colocar uma fonte de tensão e calcular a corrente e dividir uma pela outra. Tanto faz. Eu vou fazer das duas formas para mostrar para vocês, tá? Então, primeiro, usando uma fonte de corrente, tá? Nosso objetivo agora é calcular, então, a tensão em cima da fonte de corrente, tá? Que vai ser, coincidentemente, a tensão VAB, que é a tensão em cima dessa parte da direita aqui do circuito, tá? Então, qual valor de corrente que podemos usar? Pode ser qualquer valor, tá? Eu gosto de usar sempre um valor igual a 1 ampere. Daí, na hora de fazer a divisão, vai ficar a tensão sobre 1, que fica mais fácil, tá? E daí, substitui aqui, sendo que esse IO aqui vale 1 ampere, que está lá marcado no circuito, tá? Então, na mesma forma de antes, eu vou usar uma parte do circuito, eu vou resolver por nós e a outra por malhas, tá? Que vai ficar mais fácil. Então, aqui eu vou fazer por malhas e aqui eu vou fazer por nós, tá? Por que isso, pessoal? Porque aqui nós temos fontes de corrente em paralelo, tá? Então, a hora de fazer o somatório das correntes aqui, ele vai dar números fixos, né? Fica mais fácil da gente resolver. Então, usando o método dos nós aqui, nessa tensão VO, que essa tensão VO aqui, pessoal, é justamente a tensão que nós estamos procurando. Porque eu considerei a parte de baixo aqui como sendo 0 volt, tá? Então, aqui embaixo é 0 volt, lá em cima é VO, tá? Então, é essa tensão, a diferença de tensão ali, tá? Fica bem mais fácil de fazer. Então, analisando esse nó, nós temos 1 ampere entrando de corrente, temos a corrente do IR2, que eu marquei aqui, saindo daquele nó, e temos 10 I saindo do nó também, tá? Então, aqui dá a primeira equação, sendo que o IR2 nós podemos calcular como sendo a diferença de tensão, que é VO menos 0 sobre 50. E aí, pessoal, essa corrente I nós temos que calcular, que ela depende dessa corrente da malha da esquerda, aqui, nessa outra parte do circuito, tá? Esse circuito aqui é bem simples, porque ele é uma fonte de tensão e uma resistência. Então, é simplesmente, a análise fica bem simples, tá? Mas eu vou fazer por malhas igual para mostrar para vocês, tá? Então, lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, né? Ou seja, aplicando o método das malhas, nós vamos fazer uma malha aqui dentro. Vai ficar essa corrente de malha I, que é justamente a corrente I que vai aparecer na fonte de corrente de saída, tá? Então, fazendo o somatório, vai ficar mais 2.500, né? Porque é 2,5K vezes I, mais 4x. Então, é o somatório dentro dessa malha aqui, tá? Como o Vx, pessoal, é uma outra variável nova, né? Nós queremos trocar pela tensão que nós estamos procurando, que é o VO, né? Que é a mesma coisa, né? Vx e VO são iguais, tá? Então, trocando o Vx por VO e isolando o I, tá? Que vai dar esse cara que vai para o outro lado, passa dividindo e divide por 4, que vai dar 625, tá? Menos VO sobre 625, que daí eu substituo aqui, né? Substituo lá. Então vai ficar essa equação aqui que depende apenas de VO,
E daí eu vou aqui, eu já agrupei os termos, tá, pessoal? Ficou 1 sobre 50 mais 10, desculpa, 1 sobre 50 menos 10 dividido por 625. É como se eu botasse o VO em evidência. Então vai ficar 1 igual a 0,004 vezes VO. Passa dividindo, vai dar um VO de 250 volts. Então essa é a tensão VO, que daí na hora de calcular o RTH é só pegar o 250 dividido por 1 aqui. Então nossa resistência de Thevin é de 250 ohms. Ok? Beleza? Então essa aqui é bem simples, né, pessoal? Não teve muito cálculo, tá? Agora, em vez de colocar uma fonte de corrente, nós vamos colocar uma fonte de tensão, tá? Que é o mesmo cálculo, tá? Só que usando uma fonte de tensão, para mostrar para vocês que o resultado vai dar o mesmo, tá? Então, essa fonte ela está aqui para excitar o circuito, né? Porque ele só tem fontes controladas, então eu preciso ter uma fonte externa para manter elas ligadas. Eu chutei aqui uma tensão de 10 volts. Vocês podem usar o valor que vocês quiserem, tem que dar a mesma coisa, porque é um circuito linear, né? E a resistência de Thevin vai ser VO sobre IO, né? Então, na mesma forma de antes, eu vou aplicar lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui, ó, VO, né? Porque é a tensão dessa fonte de tensão aqui, ó, tá? Apesar, aqui, pessoal, tem uma diferença, tá? Que é o seguinte, eu estou resolvendo por nós. O que é o objetivo do cálculo por nós? É calcular o VO. Só que o VO já está dado, é 10. Então aqui tem 10 volts, tá? Então isso aqui vai ficar um pouquinho diferente, vocês não fizeram nenhum exercício assim ainda, tá? O que eu quero é essa corrente aqui, ó, tá? Quero o IO. Então o que eu fiz, ó? Eu considerei essa corrente IO entrando, tá? Como sendo uma corrente a ser determinada, tá? É quase como se fosse uma fonte de corrente aqui com a corrente IO. Só que a tensão já está definida, que vale 10, tá? Então isso aqui você tem que dar mais uma olhadinha, que é diferente. Não fizemos nenhuma vez desse jeito aqui. Por que eu estou fazendo assim? Porque é a maneira mais fácil que tem de fazer, tá? Vocês podem fazer de outra maneira, como vocês quiserem, tá? Então olha aqui, ó. O IO está entrando e temos o IR2 saindo e o 10I saindo, tá? Então, quanto que é o IR2? É 10 volts, né? Porque já está definida a tensão. Aqui no VO tem 10 volts, tá? 10 menos 0 sobre 50, mais 10 II, ok? Quanto que é o II, pessoal? O II é a corrente no outro lado. Como que eu faço para analisar? Então, eu faço uma malha aqui, ó, tá? Faço uma malha, que nem a gente fez antes. Então, vai ficar 2.500 vezes II mais 4Vx, tá? Só que quem é o Vx, pessoal? O Vx é a tensão em cima desse resistor aqui, ó, tá? Que é o próprio 10 volts, que eu acabei determinando aqui. Então, no lugar desse Vx, pessoal, eu vou substituir 10 volts, tá? Vou substituir, que é o mesmo VO, né? Vou substituir por 10 volts. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 10 vai dar 40, vai para o outro lado, vai dar menos 40, tá aqui, ó, menos 40, e passa dividido por 2.500. Então, deu menos 0,016 amperes, tá? Que é a corrente do II. Agora, eu pego essa corrente aqui, pessoal, e substituo aqui, ó, tá? Que vai dar esse número aqui, ó. Então, eu somo esse 0,2 com esse produto aqui, vai dar uma corrente de 0,04, ou 40 miliamperes, tá? Então, esse é o meu IO. Agora, eu vou pegar e substituir aqui, ó, tá? Nesses dois caras. Então, o VO eu tenho que é 10 volts e a corrente é 40 mili, tá? Então, 10 dividido por 40 mili vai dar, então, meus 250 ohms, da mesma forma que calculado antes. Então, calculamos de duas formas diferentes o mesmo valor. Depois, pessoal, vocês vão usar um método apenas. Ou usam uma fonte de corrente, ou usam uma fonte de tensão, tá? Quando é nesse circuito aqui, geralmente uma fonte de corrente é melhor, porque daí por nós fica mais explícito, tá? Mas não é, depende de cada tipo de circuito, vocês escolhem, tá? Isso aí é treino, vocês têm que treinar, ver qual deles que é melhor. O resultado vai ser o mesmo, só que talvez algum vai dar mais trabalho, outro menos trabalho, tá? Mas isso não é um problema, tá? Então, o nosso circuito final ele vai ter uma tensão negativa, né, de menos 50 volts e uma resistência de Thevin de 250 ohms, tá? Então, reduzimos todo esse circuito aqui num circuitinho simplesinho, sem nem... Então, esse circuito aqui tinha fontes controladas, esse aqui não tem. É um circuito mais simples, tá? Agora, se eu quiser colocar uma carga aqui, ó, na lista de exercício vai ter diferentes cargas para vocês testarem. Então, aqui eu vou botar um RL aqui, ó, que daí eu vou pedir qual que é a tensão VAB para RL igual a 10 ohms, qual que é a tensão de saída para RL igual a 100 ohms, e assim por diante, tá? Eu vou pedir diferentes cargas para calcular diferentes tensões, tá? Então é isso aí, pessoal, tá? São esses 4 exemplos, espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.